E aí eu ia falar agora sobre o assunto mais pessoal possível, que é técnicas de motivação. Motivação, na verdade, não existe. Existem técnicas, tá? Mas existe uma coisa muito pessoal. Quando eu ia estudar, eu pensava muito nessa questão de tô indo matar um leão todo dia, tô encarando o estudo como trabalho. Só que quando eu ia estudar, e você lembra daquela questão de estava no colégio e tal, e minha irmã estava aqui em 2008, 2009, Daniela sempre estudou muito quando era pirralha, e eu via nisso que, pô, velho, na questão não é se você estudar, você passa, você vai ter que ser inteligente, extraordinário e tal. Então, se eu via aquela questão de, pô, sou fracassado, eu não estou conseguindo passar, meu irmão, se eu não consigo passar na Federal, se eu não consigo passar na negócio da Disney, se eu não consigo passar em nada para trabalhar, eu sentir aquela satisfação, essa voz interior, ela me consumia, bicho. Essa sensação de que eu sou um derrotado, de que eu não nasci para isso, de que tudo que eu fizer vai dar errado, ela crescia de uma forma substancial em tudo que eu fazia. E com o tempo, a minha maior motivação sempre foi me calar. A minha maior motivação sempre foi, bicho, eu vou provar para mim mesmo que eu sou capaz. Então, assim, a questão, com o tempo, e eu vou dizer isso a vocês, essa motivação ela vai se mudando, tá? Por enquanto que eu tô falando que a minha motivação era vencer o meu próprio fracasso, e não era para mostrar para os outros, era meu mesmo. Com o tempo, a minha maior alegria passou a ser imaginar a felicidade dos meus pais. Imaginar eu contando a eles, tipo, pai, consegui. Isso aí, quando eu estava lascado, quando eu não estava conseguindo estudar, eu ficava imaginando a alegria deles, não minha. Quando eu estava pro TJ, eu queria que meu irmão estivesse aqui. Meu irmão era jogador de futebol, meu irmão jogava bola, não sabe o que é estudar. E meu irmão passou por um processo de jogador de futebol, que só sabia dar tapa na bola, ele não gostava de ler de jeito nenhum, estudar, para um cara que passou a ser estudante pro TJ. E meu irmão conseguiu conciliar o trabalho, que ele estagiava, a faculdade e o estudo pro TJ, como? Estudando, começando 8 horas da noite, bicho. 8 horas da noite e meia, mas ele foi lá e passou, e conseguiu já no TJ. Por isso que quando a gente vai falar, pô, uma vez eu falei pra Gabi, pô, larga o estágio e tal, até hoje eu tô pensando, meu Deus, como eu não posso ter falado uma coisa dessa. Como às vezes eu posso influenciar de uma forma mal, porque todo ponto de vista é a vista a partir de um ponto, né? Então tem várias formas diferentes de se ver aquela situação. Só você sabe se ver realmente como tá, né? Então, quando eu queria até falar essa questão do motivo, eu me imaginava mais gritando, comemorando com eles, e foi mais a alegria dos outros que começou depois a ser o meu motivo de estudar. O do meu irmão, principalmente, bicho, quando eu tava pro TJ, eu tava falando contigo e, meu irmão, se você puder pegar um amigo seu, colocar aqui do lado e falar, meu irmão, vai eu e você até o fim, bicho, lindo, sensacional, porque você vai perceber que por mais que existam muitas pessoas que são invejosas ou que não querem realmente o seu bem, se você encontrar aquelas pessoas que você pode dividir, o mal às vezes está em tanto lugar, mas se você se blinda, assim, você vê aquelas pessoas assim, maravilhosas lá do Ágape e tal, galera que tipo, de alguma forma entram em alguma relação comum com você, que querem o bem, você conseguir levar isso aí, você vai ver que o caminho fica muito mais fácil, o caminho fica muito mais leve. Dividir o peso. Dividir, na verdade, encontrar essas pessoas com quem dividir, aí eu digo, encontrei a primeira parte da sala de estudo, encontrei a parte da própria família, ficava até muito fácil dizer, pô, tinha uma irmã em casa, né? Tinha, velho, mas você pode buscar isso em vários lugares, tá bom? Na verdade, a gente vai falar agora sobre as técnicas de motivação e eu pesquisei também muito sobre isso, porque eu acho que eu era um alienado em relação a como estudar. Demorei muito, depois isso vai ficando automático com vocês e Daniela, por favor, fala sobre... Na realidade, você é a pessoa mais indicada para falar, porque eu acho que ele tem todo esse lado aí da motivação, ele sempre também pesquisou, sempre leu muito sobre isso. Como eu disse, olha, eu era muito mais objetiva, a minha motivação, meu filho, era minhas massagens, minhas viagens, o que eu podia comprar era essa minha motivação, eu só enxergava isso. Mas assim, pronto, nesse caso, uma técnica que vocês podem utilizar é o seguinte, realmente, mantenha o foco aí, o carro que vocês querem, o salário que vocês almejam, coloque do lado, vejam o que vocês podem comprar, quem vocês podem ajudar, quem vocês podem sustentar, né? Como vocês podem usufruir da melhor maneira isso, porque é fruto do esforço de vocês. Ninguém deu a vocês, vocês conseguiram isso sozinhos, através de todo o esforço. Então não existe nada mais gratificante do que você receber o seu salário no final do mês, sabendo que isso foi fruto de uma conquista única e exclusiva de vocês. E seu conhecimento ninguém nunca vai conseguir criar. Além disso, confie também em vocês, justamente por isso. Quando vocês estiverem lá, o fato de vocês terem passado foi por puro mérito, não foi por indicação, não foi por QI, foi por bunda na cadeira, foi por joelho no chão também, foi por dedicação. Então,
pra mim foi muito isso, meu mural dos sonhos e confiar em mim e saber que realmente era possível. Eu tava falando com as meninas agora no intervalo que a técnica que eu utilizava até pra me motivar e pra chegar tranquila na prova era o seguinte: eu sempre tive a convicção de que eu ia passar em alguma coisa. Porque eu disse, eu sei que é difícil, eu sei que vão ter momentos de altos e baixos, mas eu vou passar. Agora, ao mesmo tempo que eu pensava isso, na prova que eu ia realizar, eu fazia assim, não, essa prova, eu vou passar, mas não tem condição de eu passar essa prova. Então eu chegava leve, por incrível que eu era uma coisa tão doida, mas eu chegava tranquila na prova. Porque eu dizia assim, não, eu vou passar, mas eu acho que essa não é não. Não sei, então, não sei. E ia tranquila. Então, pra mim, foram esses 2 pontos que serviu aí pra fim de motivar e trabalhar o seu lado psicológico. Zene falou agora sobre manter o foco, que é você ver a remuneração, você olhar para algumas coisas pessoais e você imaginar isso. Além eu anotei aqui a relação que eu fazia de você imaginar se aprovado, que foi o que eu disse a vocês, você olhar a questão de se imaginar, pô, isso aí, meu irmão, isso é muito interessante. Eu estava lendo vários livros sobre isso e os caras começam a dizer que, inclusive no atletismo e esporte de alto rendimento, eles começam a perceber que o cérebro da gente, quando você começa a imaginar uma situação, ele se funciona como se realmente você estivesse. Então, o imaginar é muito forte, bicho. A questão de você imaginar aprovado faz com que o seu cérebro trabalhe como se você já fosse. Mesmo que seja aqueles 5 minutinhos que você vai rezar antes de dormir, ou que você se pensa assim, caramba, como fosse se eu passasse, e como é que seria, o que é que eu faria. Então isso é muito importante. Mas que isso seja até saliente, todo mundo fica falando de você imaginar. Outra questão que também é de imaginar aprovado, você pode até mentalizar a questão de pessoas que invejam você, bicho. Você dando a notícia pra pessoa que tá, ó, aceita. Não é tudo dúvida. Bolado e beijo. Isso é engraçado, vai ter pessoas que vão chegar quando você passar e vai falar assim, pô, Márcia, velho, você passou, pô, que sorte, velho! Aí você na hora você vai dar um sorriso e falar, meu irmão, foi uma sorte retada. Obrigado. Então assim, isso vai acontecer. Acontece na própria família, acontece nos seus amigos, acontece frases de ter escutado de pessoas que eu mais gosto, sabe? Que às vezes já falaram pra mim e eu que usei esse tipo assim, passou no TJ, pronto, nunca mais vai ser no TJ, agora duvida disso aí, vai se acomodar. Isso ficou comigo, e eu pensava quando eu estudava, vou se acomodar, vamos ver se eu se acomodar, vamos ver, vou me acomodar. Então você começa a usar isso como motivação, coisas que vinham para te destruir. Para te destruir você usa para ali alavancar. Outra coisa que é importante é pensar no concurso como mais uma prova, foi o que o Dani quis dizer, pensar no concurso como mais uma prova, ou seja, tirar o seu peso antes de fazer a prova. Que aquela prova, não, se eu não passar, vai acabar a minha vida, vai ser, eu tenho que passar esse sentimento de sufocamento, vai ser fazer diarreia, vai fazer ter esquecimento, vai ter branco, tem tanta coisa, bicho. Eu confesso que várias vezes eu tinha vontade no banheiro durante a prova. Isso é uma coisa difícil. Pra mim, é uma coisa difícil de enfrentar, porque na hora da prova eu sentia muito nervosismo. Eu sentia. E eu combatia isso começando pelas questões que eu mais gostava. Dani, inclusive, eu tenho uma história pra falar dela. Não sei se estava no script aí, mas é o seguinte. Dani hoje é procuradora de Olinda e quando ela foi fazer a prova, um dia antes dessa prova, ela não queria fazer. Ela não queria fazer, ela estava deitada na cama chorando aos prantos, dizendo que concurso não era pra ela, que os filhos dela não iam fazer isso, que ninguém merecia passar por isso. Ninguém vai, nunca mais eu vou dizer, ninguém vai fazer concurso porque ninguém merece fazer. Então ela estava assim, no estado de nervos, a flor da pele, não por essa prova, que ela nem ia fazer, velho. Mas quando acordou no outro dia, eu falei, Dani, vai fazer técnico fazendário de Olinda e tal, faz essa prova. Não vou. Acabou fazendo, acabou passando em primeiro lugar. Então, caiu do céu? Não caiu do céu. Mas eu estou querendo dizer, ela não tinha nenhum peso, nenhuma responsabilidade e com a maior naturalidade do mundo conseguiu, entendeu? Então você começa a encarar, eu usava muito o mantra da teoria da fila, que é você encarar o concurso como uma teoria da fila, que as pessoas que vão passar tecnicamente, elas estão há mais tempo nessa fila que você. Se alguém passar aqui porque, pô, estudou meio 6 meses, ajudei 3 meses e passei e tal. Tá bom, velho, você é uma exceção do mundo, mas eu sou um cara normal e eu tô na teoria da fila, tem pessoas que estão passando, estão há mais tempo na caminhada e isso tem que ser respeitado. Também a gente não pode falar que todo mundo quer abreviar o tempo, mas existe uma certa fila, né? E outra coisa que eu ia falar era sobre uma motivação, era a recompensa pelo esforço. A recompensa pelo esforço, ela traz justamente essa questão de você fixar suas metas e após cumpri-las fazer outra coisa. No meu caso, eu gostava muito de praticar exercício físico, bicho. E eu comecei a condicionar a prática do exercício físico a cumprir minhas metas. Só que com o tempo, como bom estudante, você vai aumentando suas metas e você não vai cumprindo elas. Então eu parei de fazer exercício físico porque eu não conseguia bater com minhas metas e eu
sentia sufocado, velho, eu estourava, eu me estressava, eu começava a ver um eu totalmente diferente do que aquele cara quando estudava 3, 4, 5 horas, mas fazia exercício físico, e não quando aquele cara que fazia 6, 7 horas e às vezes não estudava nada no dia seguinte e se estressava no outro, e eu comecei a ver que, bicho, eu tenho que respeitar os limites do meu corpo. A recompensa pelo esforço ela é válida, mas ela também você vai se recompensar, seja fazendo o seu seriado uma vez no dia, um capítulo, enfim, uma coisa que você queira. O hobby seu, o prazer seu, a sua felicidade, ela tem que ser guardada. Você tem que ter momentos de felicidade durante o dia, entendeu? Então a recompensa pelo esforço vai bem nessa questão. Eu vi a questão do corpo e mente, né? Aquele corpo e mente sã e tal, então eu viajava bem nessa questão assim. Felipe sempre foi assim, mais gostava eu era mais prática, recompensa, o que eu gosto de fazer, eu vou ali, vou comprar isso, vou comer e pronto, era mais racional. Ele sempre foi mais... Outra coisa que tem que falar de técnica de motivação seria uma ação instantânea. A ação instantânea é quando você se predispõe a fazer alguma coisa, você fazer logo, bicho. Porque quando você fica esperando para começar, meu irmão, se você esperar das 7 horas, das 7h30, 8 tem gente que só estuda com a hora fechada, né? 17 e 19 não começa não. Tipo assim, eu não consigo estudar 35 minutos, eu só estudo de hora em hora. Então, tem gente que tem esses problemas assim. Essa ação instantânea visa você quando você tem alguma coisa, pô, tem que estudar, vai estudar agora. Não espere a chuva cair, o sol tremer, ficar 45 graus a lua e tal, o lápis está assim.